treinar. Hã? Show. Ele fica desconfiado. Tá, né? Tá com chuvisco, tá com gota. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de setembro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2421. Ele tem 4 páginas, 37 logias e 9 máximas. O tema é lealdade evolutiva. A especialidade é autocosmoeticologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a nossa professora Andréia, que está ali com uma comitiva que veio para assessorá-la. Definição. A lealdade evolutiva é um ato efeito de acunsim, homem ou mulher, manter coerência cosmoética ao compromisso assumido no curso intermissivo pré-ressomático, desempenhando as funções para as quais se propôs, de modo incorruptível, diante dos obstáculos emergentes da vida intrafísica. A pensenidade da confiança evolutiva. A pensenidade da confiabilidade interconsciencial. A eliminação da pensenidade egóica, voltada apenas à satisfação dos prazeres pessoais. A equalização pensênica da proex grupal. A incorruptibilidade autopensênica. O fato de poder contar com a consciência para trabalhos assistenciais, apesar da presença de dificuldades. A incorruptibilidade da proex. A eliminação de amizades ociosas. A priorização do trabalho em grupo. A consideração para com o grupo evolutivo. A defesa justa e corajosa diante de situações anticosmoéticas. O ato de não trair a confiança da equipe extrafísica de amparadores. A cumplicidade cosmoética entre amparador e amparando. A sinalética energética e parapsíquica pessoal. A hombridade para honrar o amparo funcional recebido. O bem-estar inconfundível promovido pela presença do amparador extrafísico. Na argumentologia tem o tópico aí do desalinho. Tendo em vista a autoenganologia, 5 posturas não alinhadas à lealdade evolutiva. É bom ler isso aí, interessante. Agora, na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Amizade interativa, autorrespeito multidimensional, interconfiança, para-amizade e senso de par-filiação. Frase enfática. A autocompreensão categórica da evolutividade consciencial conduz a consciência lúcida ao propósito íntimo de manter a lealdade evolutiva com autenticidade e atitudes cosmoéticas arrojadas. Você compreende o propósito íntimo de manter a lealdade evolutiva? Desde quando? A bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com o João Paulo são 20 itens. Confiança, coerência, comprometimento, escrúpulo e exemplarismo. Intenção, autocorreção, autenticidade, confiabilidade e credibilidade. Fidelidade, probidade, hombridade, integridade e incorruptibilidade.
interassistencialidade, sinceridade, autocosmoeticologia, automaturologia e interconfianciologia. O verbete do dicionário hoje é almoxarifadologia. O argumento é prescritivo-lógico. E só tem uma página. Está fácil da pessoa entender. Agora, questionamento aqui. A verbetógrafa. Fatologia, segunda linha. Como uma consciência acomodada pode conseguir a eliminação das amizades ociosas de longa data? Dá para repetir? Como a consciência acomodada? Na fatologia, segunda linha. Olha aí para você ver. Patologia, segunda linha. Consciência acomodada pode conseguir eliminação das amizades ociosas de longa data. Bom, primeiro, ela precisa se posicionar quanto ao que ela quer, ao que ela acha importante e se autoconhecer mesmo para saber se ela está sendo coerente até com o comportamento dessas amizades. Se destoar, aí é um posicionamento realmente dela decidir se deve continuar ou não. Mas eu acho que aí cabe o posicionamento da consciência, a coerência das vivências dela, de tudo que ela pensa e acha correto, né? Para poder eliminar essas amizades, começando por se afastar mesmo de lugares que visita, que convive com essas pessoas, nem que for aos poucos. Mas acho que é o autoposicionamento aí diante dessa situação. Na fatologia, quinta linha, poderia falar mais sobre a holodisponibilidade pessoal? Posso também. Essa holodisponibilidade, ela vai variar justamente holossomaticamente mesmo. Desde a questão física, às vezes de um simples ato da pessoa ajudar uma outra a carregar uma sacola, até a disponibilidade energética, em doação de energias, tarefas assistenciais aí diante da TENEPS. E o principal, que é a questão do esclarecimento. Então, está disponível mesmo para qualquer tipo de assistência necessária ali no momento. Aí que se encaixa essa holodisponibilidade. Agora, em principiologia, terceira linha. Poderia explicar o princípio da hombridade evolutiva? Por que há tantas dificuldades teáticas em segui-lo? Pela preservação da autoimagem. A pessoa preservar a autoimagem, ela vai ser falsa, ela vai ser fraca, vai desonrar as coisas que promete. E essa questão é que se torna difícil realmente essa questão da hombridade consciencial. É você se posicionar. Tem um amigo meu que falou o seguinte, que o povo não tem hombridade porque eles dão de ombros, mas a hombridade. Em parte tem razão, né? Agora, professor, estou estudando a relação entre infiltrado cosmoético e automimese. O infiltrado cosmoético poderia estar tendo uma automimese indispensável? Sim. Isso poderia estar na sua proex? Sim. Tudo isso é possível. Isso aqui é a nossa, da África, a nossa embaixatriz na África. Professor, tem um pássaro, penso ser o alma de gato, que é o Kiaiacaiana, que só aparece quando minha filha está aqui. Hoje, às 8 horas, ele cantou bem alto. Meia hora depois, caí da escada e bati a cabeça no chão. Perdi até a respiração. Meia hora depois, um amigo meu, do meu marido, ligou dizendo que estava indo para o hospital fazer uma cirurgia. Senti que essas ocorrências têm ligação. Poderia comentar? Olha, esse pássaro não tem nada a ver com isso, não. Ele não é dos tais que são negativos, nem nada. Aqui, de vez em quando, aparece. Ele é grandão, tem um rabudo, bacana. Não vejo por quê. Pode ser que não tenha nada, não. Mas, se estudar, né? Professor, fui convidado por antigos companheiros da Umbanda para realizar uma palestra sobre autodefesa energética e bioenergia. Resolvi aceitar, pois é uma oportunidade para desfazer o que ensinei de errado a eles em outro momento.
Irei focar na exposição técnica do conteúdo para evitar assédios e conseguir passar a mensagem. Lembro que o senhor já foi em alguns terreiros. Como foi sua postura e como planejou realizar a assistência? Olha, às vezes que eu já fui em terreiro, foi para ajudar, porque o povo me chamou para ajudar lá. Quase sempre para melhorar a congá, a sala, porque eles às vezes estavam sobre aquela condição do under-ataque, quer dizer, super-ataque. Então é aí que eu ia lá. Isso aconteceu muito. E também já fui em alguns lugares que o povo convidou para a gente conversar sobre os assuntos lá. Isso tudo eu já fiz em lugares diferentes. Agora, o que eu vejo é o seguinte: olha bem o que você vai falar para você sair de lá leve e não sair carregada. Isso é que eu fiz. Tive de abrir o olho. Ele é um homem, não sair carregado de lá. Tive de abrir o olho. Ele é jovem, tem 28 anos. Olha bem, você domina bem as energias, não tem nada. Professor, gostaria de saber como o senhor administrou o binômio TENEPS Centro Espírita, já que a prática da TENEPS, desde os 9 anos de idade, trabalhou por 28 no Centro Espírita. Não foi no Centro Espírita, eu trabalhei no Movimento Espírita. É uma coisa mais séria. Eu fundei junto com meus amigos, um monte de instituições. Davi existe até hoje. Tudo de assistência. Meu problema sempre foi assistência, assistência, assistência. Não são incompatíveis os campos? Não. Se você sabe administrar, ninguém vem contra você. Se você está fazendo o bem para os outros, está difícil. Se você tem consciência disso. Não houve cobrança por parte dos amparadores. Quando atuava no Centro Espírita, acreditava em Deus, Jesus, como demais. Eu não. Isso tudo é besteira, né, esse processo todo. Eu nunca tive influência de problema de misticismo grande, de nada. Agora, eu entrava lá e falava, olha aqui, igual esse tem outro. Analisava muito a personalidade de Jesus como uma pessoa humana, que ele era um boboca até um certo ponto, era um meninão, um rapaz. E outra coisa, o Centro Espírita está cheio de gente igual o J. Cristo. É aquele povo que chega que não entende nada, mas tem muita energia e não sabe nada. Então tem que estudar. Eu às vezes falava isso, dava até algum problema, alguma coisa, mas no fim o povo acabava entendendo. O problema é esse: se a gente faz assistência, você sai bem em qualquer posição, em qualquer situação. Eu quero dizer para vocês que eu recebi mais um exemplar, uma edição da revista Zen, lá de Portugal, que a nossa amiga acabou de escrever mais um artigo enorme aqui sobre gravidez na adolescência. É a Alicia Pinheiro, sabe como é que é? Em A Chegada de um Filho Inesperado, gravidez na adolescência. Uma beleza o artigo dela, com dados, 4 páginas, uma revista enorme aqui. Muito bem bolada a situação. Esse é o último número da revista. A revista é Consciência e Harmonia, a sua revista de desenvolvimento pessoal, Zen Energy, que é o nome da revista. Agora, gente, eu queria falar para vocês, e teve aqui a minha turma aí, e eu quero agradecer, que me trouxeram um dicionário fora de série dos States. Eles devem comprar isso aqui lá na Estranha, sabe? Sua irmã trouxe. Agora, o caso é o seguinte: Provérbios Multilingual Anthology. Isso aqui é o máximo. Sem clichês, etc. Anthony Ades. Agora, ó, são vários idiomas simultaneamente e o provérbio de cada um deles. É para mim, né? Eles fizeram o livro para mim, não foi? Está na cara. São 5 idiomas: inglês, francês, italiano, espanhol e latim. Aqueles que não têm, eles passam por cima, mas a maioria tem os 5. Impressionante isso aqui. Eu estou vendo o livro com calma e quero agradecer muito. Esse aqui nós não temos nada dele. Ele é novo, ele foi publicado não faz muito tempo, não. É coisa agora recente. 2005, ele não é dos antigões, não. Eu não conhecia. Agora, uma beleza esse dicionário. Eu quero ler com calminha. Outra coisa que eu quero falar mais uma vez é o seguinte: quem não viu a revista Saúde Consciencial está perdendo, é preciso de ver. Aqui tem muito artigo que é preciso de ver. A primeira revista técnica da consciência terapia, da OIC. De modo que eu chamo a atenção de vocês para isso, que é muito importante. Agora, gente,
Eu entrego, então, a nossa professora para vocês, tá certo? Pode falar. Iniciando, então, queria que explicasse, por gentileza, tem sinologia, na 26ª página, a equalização pensênica na proexis grupal. A equalização pensênica é como se fosse uma equação mesmo. Você pegar todos os fatores, todos os pensenes ali envolvidos naquele grupo e equalizar em função de uma assistência maior da proexis mesmo grupal. É pegar o que há de melhor ali e ser leal com tudo aquilo e pegar o bem maior para todos, equalizando os fatores positivos, pensenes positivos aí, como se fosse uma fórmula matemática mesmo. Tá. E como sugestão, no desalinho ali, na frase número 2, poderia retirar a crase do foi fiel a padrões, que o nome masculino não leva a crase. Passou. Tá. Obrigada. Parafatologia, página 26, o segundo item da parafatologia. Pode repetir? Eu gostaria que amplie para você o que significa isso, o ato de não atrair a confiança da equipe extrafísica de amparador. Aqui é quando a gente se propõe a fazer atividades, por exemplo, a TENEPS. A gente se compromete, a equipe dá todo um apoio ali até para a gente começar a TENEPS, dar aquela limpada, te ajuda de várias maneiras, em função daquele comprometimento que você recebe aqueles aportes e de repente você deixa o trabalho de lado. Você trai a confiança de toda a equipe e deixa eles na mão. É mais nesse sentido mesmo, de você cumprir com as questões que você se propôs e não deixar ninguém na mão, desde que, na verdade, em lugar nenhum, mas principalmente com condições assistenciais aí de grande impacto, né? Então, a equipe extrafísica ficar na mão por qualquer coisa que a gente não se comprometeu, não se posicionou, eu acho muito sério. E eu acho que a gente faz isso o tempo todo e às vezes nem percebe. Então, precisar ficar atento mesmo aos nossos comportamentos para ver até que ponto a gente está cometendo essas mini traições aí, até de horário, às vezes, de não cumprir, de arranjar alguma questão e não fazer. Por exemplo, a gente já está falando de TENEPS, mas não... hoje aconteceu isso, eu não faço, mas amanhã eu faço, e aí vai ficando aquela TENEPS fraca, frágil. Mas nesse sentido. Com a docência, e vai com todas as tarefas que a gente assume, se compromete e não cumpre, porque tem toda aquela equipe preparada para atender aquele pessoal, e eles nos atenderam antes de alguma maneira, né? Aqui na principiologia, no segundo item, você coloca a respeito disso, o princípio da amparabilidade inerente aos empreendimentos cosmoéticos. Aqui também, partindo do princípio mesmo de que onde houver amparo é para assistência cosmoética, é para atitudes cosmoéticas. Então, manter a lealdade partindo desse princípio de que onde houver amparo, a assistência é cosmoética, as atitudes são cosmoéticas. Aí está falando também da lealdade do amparo mesmo, né? Do amparo, porque... eu achei que era... Não é autolealdade, entendeu? A autolealdade não é só autolealdade, porque se a gente for parar para pensar, isso foi um dos propósitos, né? A gente acaba sendo leal com a gente mesmo o tempo todo, quando a gente fica lá naquela questão dos prazeres pessoais só. Você acha? A gente está sendo leal só com a gente. E com aquela equipe que a gente se comprometeu e formou todo um trabalho em cima daquilo e a gente não está fazendo nada. Só está sendo leal com a gente, só está tendo autolealdade. É mais do que isso. É ter a coerência do que a gente se comprometeu, mas realmente estando junto ali com a equipe que se organizou em alguma função, dependendo da gente. Porque a gente se posicionou que iria fazer. Disso você fala na numerologia, que um dos itens é a constância comportamental. Constância comportamental, isso, firmeza nos posicionamentos, a hombridade, é honrar
aquilo que você é honrar a sua palavra. É ser honesto, sincero e firme, corajoso, porque às vezes precisa de coragem. Às vezes não, né? Precisa muito de coragem para isso. Muito mesmo. Até para a pergunta que teve antes, né? Para você eliminar as amizades ociosas, precisa de coragem também. E vai precisar dessa força. Então, essa lealdade evolutiva é em cima disso. É entender o processo de toda a evolução e partir para a galera mesmo e ser a mini peça ali dentro do mecanismo assistencial. Que se a gente não tiver, por menor que seja o funcionamento, mas precisa funcionar para todo o mecanismo ali agir corretamente, funcionar corretamente. Então, se faltar a nossa mini peça ali, tudo vai escambar. Né? Muito obrigada. Andréia, aqui na antagonismologia, primeiro antagonismo, poderia aprofundar? Qual? Antagonismo, o primeiro antagonismo na página 27. Antagonismo, lealdade evolutiva / fidelidade baratosférica. Poderia esclarecer mais, assim? Da baratosfera, né? Aí é aquele contraponto, assim, a gente às vezes já fomos, né? Muito leais aí, baratosfericamente falando, né? Sei lá, com crimes, com comportamentos espúrios mesmo. Então, é mudar esse padrão de lealdade. Então, em algum momento, eu penso que todos nós agimos com algum nível de lealdade, e isso inclui a deslealdade. Então, a lealdade por si só, ela pode ser para qualquer motivo, inclusive criminoso, inclusive de vandalismo, de simplesmente fazer mal para alguém, esse tipo de... Ou então só para fazer uma comparsaria mesmo, que é o que está no desalinho lá. É nessa visão de ser leal a propósitos cosmoéticos mesmo. Tá? Não é ser leal por leal. Aproveitando então o desalinho 4, subserviência. Submeter-se à vontade de terceiros tão somente cumprindo ordens. Está totalmente direcionado a isso, né? Totalmente. Então, quer dizer, complementa. A pessoa ser fiel por ser leal por ser, sem nenhum questionamento, não faz sentido, né? Então, é ser leal evolutivamente com questionamento, assim, é para um propósito assistencial cosmoético, é para um bem maior a todos, e é por isso que eu estou sendo leal. É diferente da fidelidade por si só, que a pessoa simplesmente não vai trair. Ela vai estar junto com aquela ideia, com aquela equipe. É nesse sentido de lealdade, de estar junto mesmo, além de não trair. Fazer parte daquilo. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Aqui. Você pode aprofundar um pouquinho mais o que você acabou de falar, a diferença entre a fidelidade e a lealdade? Falar um pouquinho mais a respeito? Então, a fidelidade que todos nós conhecemos, que está aí e é muito valorizada, é simplesmente o ato só de não trair. A pessoa não trai, tá tudo bem. E acaba sendo um ato, assim, só intrafísico, né? E só de confiar, mas assim, aquela confiança, assim, alguém vai ver que eu traí e pronto. Não é essa a questão. É a lealdade realmente, como eu falei anteriormente, de você questionar, entender o porquê você não vai trair aquilo, porquê que você vai ficar do lado, e aí se comprometer e o grupo poder contar com você. O grupo poder saber que, independente da dificuldade que acontecer, você vai estar lá. Essa que é a questão, porque dificuldades aparecem o tempo todo para a gente. Ainda mais com objetivos assistenciais. Passar por isso e não, eu vou independente do que aconteceu. Eu me comprometi, eu dei a minha palavra, então eu vou cumprir. E seguindo essa linha também, como eu estava pensando antes, quando você começou a falar, quais as características das consciências que não necessariamente tiveram acesso às ideias mais de Heuerbergs, de Nel-Verpon, mas que estão abertas a algum tipo de mudança? O que você acha que a gente poderia dizer? Será que elas têm algum viés mais assistencial? Até chegar em contato com um grupo relacionado a Nel-Verpon? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas eu acho que a pessoa, quando ela já começa a ter essa abertura e ter esse questionamento, falta pouco para ela
encontrar o grupo, as ideias, porque ela já começou esse processo de mudança. E é para elas que a gente está falando, assim, para pessoas que já têm um sentimento de que tem algo para fazer, de que tem uma programação, de que precisa fazer algo pelas pessoas. Então, em cima desse sentimento de ajudar, é que ela vai trabalhar a lealdade evolutiva. E aí, questionar, para quem é que eu estou sendo leal hoje? Para quem é que eu estou sendo fiel? Ou para quem é que eu estou me comportando assim, tá ali ajudando tudo? E o que as pessoas estão fazendo com o meu trabalho? Okay. Com a minha disponibilidade, com a minha energia? É direcionar e oferecer para uma coisa maior mesmo, mais cosmoética. Então, se a pessoa já tem esse questionamento, já tem esse sentimento de algo a fazer, de disponibilidade, eu acho que ela já está no caminho. Né? Não, ok, só mais uma tempo. Ok, obrigada. Só mais uma pergunta ali em desalinho, na página 28. O primeiro e o segundo item, se você pudesse falar mais um pouquinho a respeito, a comparsaria e a credulidade. Bom, a comparsaria todos nós já fomos comparsas em alguma coisa, inclusive nessa vida intrafísica, eu penso que de alguma forma a gente agiu com comparsaria com amigos, com situações, e com certeza isso cria interprisões. A questão se a gente já identificou que está sendo comparsa, aí fica a responsabilidade maior de modificar esse comportamento e trazer a autopesquisa, o questionamento, a cosmoética, tudo junto para poder mudar esse padrão. A outra linha é a credulidade. E a credulidade é justamente por isso que está lá no princípio, a gente colocou o princípio da descrença, que é justamente, não é ser leal igual tem, por exemplo, um samurai. Ele é leal acima de tudo, orgulhoso de tudo, mas ele é leal. É você não ser leal por uma crença, você acreditar naquilo. A pessoa te falou, você precisa ser leal e participar disso daqui, porque você é importante. Não, é você questionar os comportamentos, os padrões, as ideias, os efeitos que terão aquelas ações, para saber se você vai querer participar daquilo e ser leal com aquilo ou não. Não ficar acreditando por acreditar em nada, né? É o princípio da descrença mesmo. Não acredite em nada, tenha as experiências aí. Isso ajudou a responder a primeira pergunta também da fidelidade. Obrigada. Andréia, voltando nesse item, na comparsaria, quando você fala de modo autoconsciente através da ação do silêncio. Eu achei isso interessante. Você pode aprofundar sobre o silêncio? Isso, às vezes a gente não é só comparsa realmente nas atitudes, né? Vai lá e o grupo todo, por exemplo, resolvem assaltar alguma coisa. Aí vai o grupo todo e assalta. Mas às vezes você ficando em silêncio, você está... É um silêncio assim, omitivo que você concorda com a comparsaria. É uma forma de lealdade aí anticosmoética baratrosférica. Você ficar em silêncio por algum motivo. Então, isso também é muito sério. E as pessoas acham que ela ficando quieta está se abstendo das coisas. Pelo contrário, é um posicionamento. O silêncio é um posicionamento também. Aliás, muito sério. Porque faltou coragem ali ou para ir ou para qualquer outra coisa, né? Oi, Andréia. Acabei de ver seu verbete. Gostei muito. Acho que foi muito oportuno para mim no momento. Sobre a eliminação das amizades ociosas, eu queria saber o seguinte, quando que a gente elimina uma amizade, ou qual que é o ponto de entender se ela precisa de assistência, ou qual é o ponto de entender quando eu preciso eliminar? Vou te falar a mesma coisa que me falaram na consciencioterapia. Vamos supor um exemplo de uma pessoa que tem problema com um dependente químico. Aí ela tem amizade, ela sai daquela situação e está se tratando. E ela vê o amigo ali. A primeira reação dela é querer ajudá-lo. Só que se ela está num processo também de tratamento, o que a gente acha que vai acontecer? Provavelmente ela vai voltar para aquela outra situação. Então é analisar até que ponto eu estou bem para ajudá-lo. Até que ponto eu estou sadio para não voltar para a situação anterior. Às vezes, um afastamento temporário até que você fique mais firme
é o mais inteligente. Do que você realmente não é meu amigo, eu não posso abandoná-lo. Não é que você está abandonando, você está se tratando para mais tarde assisti-lo. Mesmo que não seja diretamente. Indiretamente, de alguma maneira, a gente acaba assistindo o nosso grupo aí. Então a questão é essa, é analisar como você está, para saber se você vai poder ajudar ou não. Ok, obrigado. Enfatologia, página 26, quarta linha. Poderia comentar a defesa justa e corajosa diante de situações anticosmoéticas. Toda vez que faço isso, sou taxado de revoltado. Esse é toda vez. Isso daí a gente vai pegando jeito, né? No começo acaba sendo revoltado, do contra. É afinar mesmo o modo de falar, perceber toda a situação para ter palavras pontuais, atitudes pontuais. E aí é com treino. Eu penso que é com treino, é não deixar se amedrontar diante dessas situações. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com elas e ser corajoso para desfazer uma atitude anticosmoética. E é até o ponto que às vezes só com a presença, só com a energia você já desfaz alguma coisa e ninguém vai te chamar de revoltado, né? Acho que é o afinamento mesmo das posturas. Em efeitologia, poderia comentar sobre o efeito de se tornar consciência confiável multidimensionalmente, especialmente nos casos em que não conseguimos lidar bem com os contrafluxos e pressões extrafísicas intensas que ocorrem na execução das tarefas interassistenciais avançadas. Se elas já estão avançadas e está acontecendo isso, é porque a pessoa tem estofo para aguentar. Então, aquela história, né? A gente não vai fazer assistência no jardim do CAEC, da Interlúdio. Então, cada vez vai ter mais, pelo que eu entendo, né? Não é que eu faça isso já, mas pelo que eu entendo na teoria é isso. A gente, cada vez mais, vai ter mais pressão. E se você estiver fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível, a gente tem um amparo para ajudar. E isso tem uma reverberação multidimensional muito grande. Eu acho que a partir daí a gente começa a formar a nossa para-identidade. A partir dessa questão da gente se tornar conhecido e confiável multidimensionalmente. Eu acho que é o início da formação da para-identidade da consciência. Em codigologia, poderia citar exemplos do código de etiqueta parasocial? A etiqueta parasocial. Etiqueta social a gente já sabe. Então a pessoa pode ser falsa e estar em etiqueta social. A etiqueta parasocial aí fica em conjunto com o que foi falado anteriormente da consciência confiável multidimensionalmente. Então é ter toda a etiqueta sabendo que a multidimensionalidade atua o tempo todo. Então se você for uma pessoa que fala uma coisa, faz outra, incoerente, falsa mesmo, com certeza a etiqueta parasocial aí foi para o chapéu. Então é essa questão de pensar multidimensionalmente mesmo e saber que o que você está fazendo aqui está tendo uma repercussão extrafísica, uma repercussão multidimensional. Então as suas atitudes, elas terão de ser sociais em todas as dimensões. Professor, no Livro dos Espíritos, há uma divisão das classes dos espíritos segundo sua evolução moral, filosófica e científica. Sabe-se que Kardec foi auxiliado por um grupo de consciências em seus trabalhos. Podemos considerar que tal divisão é relativa às consciências de nosso planeta? Os espíritos superiores referidos seriam as consciências livres? Não. Consciência livre seria aquilo que ele chama de espírito puro. Esse está mais ou menos por aí. Agora, é muita coisa que fala lá que não corresponde. O melhor é você ver a escala evolutiva das consciências com 14 tipos de consciência. É publicado, está tudo aí, está até aqui na parede. De que forma podemos vincular a divisão kardeciana com a da conscienciologia? Não, melhor, nós já fizemos a nossa, para esquecer a dele, que lá tem muita coisa de processo apenas emocional, problemas todos, e processo muito de religião. Agora, conosco aqui é o seguinte, a cosmoética, parapsiquismo, interassistenciologia. Isso aí muda tudo. É outra condição braba. Pensa bem nisso que você vai ver que tem diferenças básicas. Agora, Thaís,
Está aí para você, pode falar. Eu queria saber, não sei se você já chegou a falar, o que te motivou a fazer esse verbete ou a escrever sobre esse tema? Tá, vou contar a história desde o início. Não, vocês querem que eu veja como é que é o seguinte. Parabéns pelo verbete. O que inspirou você a redigir esse verbete? Qual a sua experiência quanto a esse assunto? Como você se sente defendendo o verbete? Pronto. Aí só as quatro. Eu já faço, que é para liquidar. Eu estou me sentindo assim muito bem, com muita responsabilidade. A impressão que eu tenho é que assim, agora não dá mais para ser desleal em nenhum momento, né? Essa questão está lá na exemplologia, não lembro, mini lealdade, maxi lealdade, mega lealdade. Então tem que só aumentar e não dá mais para voltar, né? Mas o meu verbete, o primeiro que eu mandei para aprovação, foi orgulho. E aí ele foi aprovado e logo depois foi levantada a questão que já estavam escrevendo e eu precisei mudar o tema. E eu já estava em crise, né? Porque na hora que eu percebi essa questão de ser orgulhosa, assim, tiraram o chão dos meus pés, né? Comecei a trabalhar. Quando veio a sugestão para falar sobre o binômio egoísmo-orgulho. Aí que piorou a situação, né? Além de orgulhosa, egoísta, quer dizer, o fundo do orgulho é o egoísmo e deu toda aquela crise. Só que eu não conseguia escrever. Não conseguia escrever, não saía do papel e eu precisava escrever alguma coisa e vi que tinha relação direta com essa questão do orgulho. Eu não conseguia escrever porque eu tinha preparação, a formação, sei escrever bem assim, né? Então, eu relacionei diretamente com a questão do orgulho. O orgulho virou artigo, vai virar CL. E aí, no dia que eu estava assistindo a aula de definição, meio que o tema lealdade evolutiva caiu quase que pronto. Assim, foi uma intuição. Aí foi a hora que eu mudei de binômio egoísmo orgulho para lealdade evolutiva. E comecei a perceber que em toda a minha vida eu dei muita importância para a lealdade. Só que eu cobrava muito a lealdade. Eu não pensava assim em eu ser leal com as questões. Eu achava que era, então eu cobrava isso das pessoas. E aí eu comecei a analisar até que ponto eu estava sendo leal com os propósitos lá do curso intermissivo, com a equipe extrafísica que já tinha me ajudado tanto e com o grupo intrafísico mesmo, o grupo Karma, o grupo evolutivo, as consciências todas que estão envolvidas comigo, né? E comecei a pensar até que ponto eu estava sendo leal. E aí eu vi que o verbete fazia todo sentido, em que eu precisava realmente melhorar a minha lealdade, tentar buscar mesmo o que foi que eu me comprometi, quais são os trabalhos que eu preciso desenvolver, os trabalhos que as pessoas estão esperando que eu desenvolva, porque tem todo um grupo aí esperando, provavelmente, o que eu me comprometi lá atrás. E, com certeza, o trabalho vai ser realizado de alguma maneira, ele vai. Só que era meu trabalho. Provavelmente eu tinha mais capacidade para fazer, então é atrás disso que eu estou correndo agora. Na verdade, esse verbete é para eu correr atrás, né? Não é que eu tenho toda a capacidade de lealdade evolutiva, não. Pelo contrário, é para eu ser leal evolutivamente. Cada dia mais e partir aí para a maxi lealdade. E uma outra pergunta. Assim, o que você acha, não sei se você chegou a pesquisar, né? Mas assim, por que uma pessoa se torna desleal? Ou, enfim, ela não enfrenta os desafios inerentes à ProEx dela? Você já levantou, viu alguma coisa? Então, tem várias questões, até que está na fatologia. Ganho secundário, comodismo, autoimagem, pusilanimidade, assim, a pessoa fraca mesmo, às vezes. Tem várias questões aí envolvidas que a pessoa deixa de ser leal com o grupo. Mas, muito sério mesmo, essa questão da autoimagem que pega. Dela ter que se posicionar, ter que largar as amizades ociosas aí, que não faz mais sentido nenhum. Ela nem se sente bem mais. É uma zona, até um paradoxo, porque é uma zona de conforto que não é mais confortável para ela. Mas ela mantém aquilo, porque está sem força, está sem coragem mesmo, está acomodada naquela situação. Ou tem um ganho, normalmente tem um ganho secundário aí que ela não quer abrir mão. Penso que é por esse lado.
Fala para nós um pouquinho da legislogia, a lei do esforço evolutivo, a lei da interassistencialidade. A lei do esforço é aquela questão de que nada a gente vai receber de graça, né? Trafores, todos os aportes que a gente tem foi por algum esforço que a gente fez. E para ser leal evolutivamente, a gente vai ter que se esforçar também. Principalmente em superar esses traços aí de preservação de autoimagem, de autoestima, do comodismo que a gente falou, de largar a mão aí dos ganhos secundários. Tudo isso gera muito esforço. A gente não consegue isso com facilidade, não é da noite para o dia. Não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil. Por isso que a lei do maior esforço aí para a consciência. Obrigada. Você fala na patologia, o trabalho árduo de companheirismo cosmoético. Fala na sua experiência como é que é isso, por que é árduo e como que a gente faz para deixar de ser tão árduo assim? Ele é árduo porque logo no começo sempre é difícil. E pega muito essa questão que já foi levantada várias vezes das amizades ociosas mesmo. Então é muito mais fácil você ficar com uma amizade ociosa do que você ser companheiro em trabalhos assistenciais ali que você tem que manter posicionamentos, em que você tem que tomar decisões, em que você tem que assumir posturas, assumir às vezes que está errado, às vezes tomar partido realmente de alguma coisa cosmoética e que você está ali naquele fogo e você vai voltar, você não vai, então é muito árduo no princípio. Eu acho que aí depois a gente acaba se acostumando, não sei, ou fica mais prático o negócio e deixa de ser árduo. Mas no começo é bem árduo mesmo, porque é uma mudança comportamental. E não é fácil, é a lei lá do maior esforço, né? Então é um trabalho difícil, sim. Assim como trabalhos extrafísicos, resgates, nenhum trabalho desse é fácil. Só que colocamos árduo aí porque no começo é difícil, mas depois acho que ele se torna mais natural, não deixando de ser difícil. Andréia, aqui em cima no ar, Tânia Guimarães, eu queria que você falasse... Eu estou aqui em cima. Aparece ali também, não aparece? É que daqui é difícil ver as letras. Na exemplologia, na página 28, eu achei bem interessante hoje de manhã, quando eu li o verbete, os três tipos. Você quer falar um pouco desses propósitos egocármicos que tem a ver com a lealdade evolutiva? Que a gente colocou aqui mini-lealdade, maxi-lealdade, mega-lealdade, né? Isso. Tá. Como é que é esse do egocármico? Olha, eu acho que quando a gente começa a pensar em lealdade evolutiva, começa justamente pela mini-lealdade, que é o nosso caminho aí mais fácil. A gente se comprometer com as nossas autopesquisas, as nossas reciclagens intraconscienciais. Essa é a lealdade aí com a gente mesmo, que vai, de alguma forma, crescendo para o grupo. Mas são as reciclagens intraconscienciais, que também precisa de muito esforço, porque nenhuma reciclagem é fácil. Então é respeito próprio, carinho pessoal, autoestima, amor. Não é nem amor próprio, é um auto-amor aí com a gente, né? É ter carinho com a gente mesmo e começar a reciclar. Não faz bem mais, fica segurando por quê, né? Okay. E aí começa na mini-lealdade até que vai chegando o momento que a gente vai parte aí para a maxi-lealdade, já preocupado com o grupo. Com o grupo e depois... Isso, e depois uma assistência mais policármica maior. Ok, muito obrigada. Está no seu horário. Ela, 1h12. O senhor sabia que eu ia perguntar Faz anos que ela segue o horário. Esse é o horário da preparação dela. Isso é a lealdade, professor prepara, fica se mexendo aí, então que ela leva. O que tu queres, um cachorro? No seu verbete, ali na terceira linha, na página 65, o senhor traz para nós ali
almoxarifadologia. Na terceira linha, o senhor escreveu ali macro pessoal. Autocogniciologia, na questão do macro pessoal. O que é esse macro? Por que tem o Rzinho? Porque tem macro, relação você com... sabe o que é macro? É a loja? É a loja. Não é a loja, a empresa? É um big de um R ali para mostrar que é o registro, entende? Comercial do macro. Então é porque tem Todo relação mundo tem um macro. Como é que é o seu? É isso que eu estou falando aqui. Quantos itens existem no seu macro pessoal? Preciso explicar aí? O senhor podia falar um pouquinho mais a respeito, mas eu fiquei pensando Por em termos de exemplo, você usa empilhadeira no seu macro? Você tem gôndola? O que é que você faz? Qual é a separação do seu material? Afinal de contas, é o almoxarifado seu. O que você tem de material? Todo mundo tem. E mulheres, às vezes, têm mais do que o homem, do ponto de vista pessoal. Entende? Às vezes tem coleção de bolsa, coleção de cinto, coleção de vestido, coleção de sapato, coleção de sabonete, coleção de perfume, coleção de shampoo, coleção de passar coisa na pele, quer dizer, de todo tipo. O que é que você tem? Aí é que tem que ver o seu almoxarifado. O que é? Ele se compõe de quê? Eu já falei aqui que eu tenho 33 armários. Só lá embaixo, junto assim no local, tem 160 pastas. Isso tudo é meu almoxarifado. Como é que vocês são? Olha, isso aqui é lá para baixo. Eu queria depois dar uma olhadinha no artigo, depois que o pessoal olhar, esse que foi publicado na Revista de Portugal. E aí o senhor falou interessante, o artigo dela é muito bom. Eu gostaria de dar uma olhada. Alicia. O senhor falou aqui na quarta linha dos víveres mentais somáticos. É isso, então é toda a coleção relacionada ao aspecto mental somático, escrita, pesquisa, nesse sentido? Isso é que interessa, né? O que eu quero ver, isso meu é esse. Agora o seu é de sabonete? Não, então, esse não interessa daí, né? Sabonete, bolsa, isso a gente descarta, né? Todo mundo tem muita coisa guardada. Agora, mulher é que eu acho bacana, porque é muita coisa que tem, né? Não é fácil. De vez em quando você renova o estoque, tem que melhorar a situação, tem que dar um jeito. Como é que faz? É um problema essa tendência que as mulheres têm de colecionar batom, maquiagem. Mas como foi falado de manhã, é devido ao ginossoma, né? Então precisa de mais cuidado. Agora, aqui essa é uma coisa que eu falo, que é o seguinte: a ociosidade é a ferrugem da consciência. Sim. É sempre relevante a neopesquisa do almoxarife, da evolução consciencial. É o almoxarifado aí na história. E o almoxarife. Você é almoxarife do seu almoxarifado. O que você tem para a sua evolução? Tudo indica que a Andréia tem um almoxarife bom de mental soma, que ela é toda tranquila para defender o verbete. Veio tudo com alto nível. Ela pensou bem, marcou muita coisa lá. Não está brincando em serviço, não. Eu falei nisso aqui ontem, sabe? Sobre o segredo das escolas de Foz do Iguaçu. Aqui eles trouxeram a Folha de São Paulo. Colégios da rede municipal da cidade obtiveram média 7 no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, uma das mais altas do país. Isso aqui é o caso da escola Érico Veríssimo, a tal que eu falei lá na televisão. Ninguém pode falar nada. Eu incentivei o Paulo a fazer isso tudo, entende? Eu agora tenho que falar a favor dele. Como é que faz? Escuta, essa revista parece que é para ficar com o Roberto. Mas olha, sobre o almoxarifado, você está entendendo tudo? Não. Que tal você aumentar, então, já que você está em dúvida, aumentar o almoxarifado do mental soma? Hein? Na realidade, o meu problema é juntar tudo e grafar, porque tem muita coisa. Todo mundo tem esse problema, né? Não é só você.
Tem muita gente boa que vai tranquilo. Vai. Agora, muita gente coloca no Toshiba. Sim. Precisa ver. O seu almoxarifado é só toshibano ou é diferente? Deixa eu só entrar numa outra questão, professor. Aqui, ó, com relação às relações humanas. Tá? A gente tem, mexendo com obra e construção, se tem muito contato com vários padrões, vários tipos, as pessoas têm vários valores e metas. Então, a minha pergunta é o seguinte: até que ponto eu posso aprofundar? Qual é a melhor forma de falar? Por exemplo, acho que 90% das amizades fora daqui entram muito no padrão da religião, não tem como fugir, né? Evangélico, enfim. Até que ponto a gente pode tranquilamente... que você possa mostrar maturidade consciencial com racionalidade lógica, teática, baseada em fatos. Se você falar isso, ninguém pode dizer nada com você. Sim. Baseia em fatos. Agora, não vai direto para liquidar o processo. Vai por fora, devagar, apalpando o terreno, para ver como é que é. Tentar agora, lá pelo fim da história que você tem que mostrar a realidade. Primeiro você tem que mostrar a maturidade daquilo que você pensa. Agora, ó, tem que abrir o olho com isso, porque senão depois o povo cai fora, fica com medo de você. É isso aí. Tem que saber conjugar isso aí. Como falar, sim. Aqui com muita suavidade, acho que quase escolhendo as palavras, porque o pessoal tem verdades extremamente fechadas. O problema todo é o fanatismo religioso, é o pior que tem. E as pessoas são mais fanáticas do que parece. Sim. Você só vê um fanático a hora que você começar a conviver com ele. Que aparentemente assim não parece nada. Agora depois você vai ver que tem ideias arraigadas, difíceis. E outra coisa, às vezes pega no nó gorda, onde dói. É o lado mais sensível dele. Ele aí vem com a corda toda, né? Com todo mundo. Os cachorros relavam o canil. Aí a pessoa se apoia muito em grupos, né? Então são verdades de grupo. Tem que abrir o olho com ele. Vamos lá, continuar. Obrigada. Aqui no B. Na página 27. Página 27. Perdi agora aqui. Na códigologia. No último código colocou assim, ó, o código de etiqueta parasocial. Você pode comentar esse código em relação ao tema? Correlacionar com o tema? A gente já falou um pouco sobre esse código, mas é a questão de extrapolar a etiqueta social mesmo, intrafísica. Com a etiqueta social, por exemplo, a gente consegue burlar aí nossos comportamentos, nossos pensamentos, conseguem até ser falso mesmo. Você pensando em lealdade evolutiva com a etiqueta parasocial, as suas atitudes aqui no intrafísico vão repercutir toda a multidimensionalidade. Então, pensar em ter essa etiqueta parasocialmente, multidimensionalmente, para que você seja a mesma pessoa em todos os ambientes. Então, que realmente seja coerente aí com os seus pensenes, com os seus posicionamentos, e tenha verbação, tenha teática, a maior quantidade de vezes possível que a gente conseguir. A verbetógrafa. Oi. Posso fazer aqui a pergunta? Aqui na página 27, desculpe, alguém ia falar? Em antagonismologia, gostaria que você ampliasse antagonismo, lealdade evolutiva, fidelidade baratrosférica. Também a gente já falou um pouco no começo. Para quem a gente está sendo leal, a questão aí não é nem fiel, porque fidelidade baratrosférica, você participa ali daquele grupo e mesmo que você não concorde, você acaba, às vezes, se comprometendo, agindo de acordo com as atitudes grupais. E vai sendo levado aí pela maré. E não vai trair por vários motivos, às vezes até por medo. E mantém aquela comparsaria ali com aquelas pessoas, com aquela intencionalidade anticosmoética. Nessa questão aí baratrosférica. E com a lealdade evolutiva, não, você já vai ter o questionamento e vai escolher qual grupo que você quer fazer parte, qual grupo que você vai
acompanhar e eles vão poder contar com você ali, por causa das intenções, por causa da assistência ali cosmoética que aquele grupo vai realizar. E não ser fiel a um grupo só por diversos outros motivos, como o medo. É mais ou menos nessa questão aí. Ah, tá. Tá, obrigada. Andréa, na fatologia, linha 10, 10. A sustentação da palavra diante de situações difíceis. Como que situações difíceis, né? É justamente isso, é a coragem aí que a gente vai ter que usar. Então você se posicionou, e aí de repente em um outro momento é como se fosse um teste e colocam você em xeque novamente sobre aquela palavra que você deu, sobre aquele comportamento que você teve. E aí, vai sumir ou vai dar para trás? É mais ou menos nessa linha, né? Então, até que ponto a gente realmente assume ali corajosamente as nossas posturas, os nossos posicionamentos. Que também é um treino, não é porque não assumiu que você também perdeu tudo que já fez. Mas é treinar realmente essa coragem de assumir o que a gente fala. Mesmo que for, eu estava errado. Entendeu? Mas eu não falei isso, não, naquele momento eu estava errado. Então agora eu estou desse jeito. Agora eu faço dessa maneira. E não simplesmente omitir às vezes que nem foi você que fez, sendo que foi. Aí vai a questão da dignidade mesmo, né? Da hombridade aí como consciência diante das situações. E você assumir os seus posicionamentos. Obrigado. Andréa, na página 27, na interessiologia, interação, autoincorruptibilidade e pacificação íntima. Pode falar sobre isso um pouco? Na interessiologia, interação, autoincorruptibilidade e pacificação íntima. Ah, tá. Interação, autoincorruptibilidade e pacificação íntima. Aí é a questão realmente, parte um pouco para a autolealdade. De você, quando você é coerente, você não tem não é que não tem, mas trabalha para não ter mais autocorrupções, acaba sendo uma consequência a pacificação íntima. A sua tranquilidade diante das situações, porque você não precisa gastar energia, às vezes, para poder manter uma mentira, se for o caso. Então, a leveza de autoincorruptibilidade é muito mais fácil do que você ter que manter ali, energeticamente, situações incoerentes. E isso leva a um crescendo na pacificação íntima. Interação, cosmovisão, megafoco. Nesse verbete, em relação à lealdade, como que você viu essa relação? De cosmovisão, megafoco, é justamente de entender a lealdade evolutiva a um grupo aí assistencial. Então, quando você sai da sua situação ali de egoísmo e olha um grupo maior, uma situação maior, tudo conflui para quê? Para um resultado muito maior, um mega foco ali que vai direcionar toda a ação daquele grupo. Eu não sei se ficou claro. Mas você abrir a visão para aquele trabalho todo, e não, ali eu vou colocar as minhas energias, eu vou ser leal àquele grupo e vou trabalhar no que eu me propus. Isso vai gerar um mega foco, um mega resultado ali assistencial. Como se fosse contrapor ao egoísmo, alguma coisa isso, exatamente. Você vai deixar o seu egoísmo de lado. E o egoísmo vai levar a desviar da lealdade. Vai desviar. Pensar no interesse menor seu em relação ao maior. Às vezes você está ali num grupo, no próprio voluntariado mesmo. Às vezes está ali, por exemplo, na formação de um curso. Se você fica com pecuinhas, por exemplo, isso não vai gerar. Então você deixa isso de lado por causa daquele trabalho, abre a visão. E isso é o quê? Um mega foco do grupo, que vai gerar um mega resultado. É realmente, às vezes, largar a mão mesmo de frescura e fazer o trabalho que precisa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Na página 26, em Fatologia, qual a relação que você fez com o abandono do grupo evolutivo e a lealdade evolutiva? Não entendi.
a questão, a relação do abandono do grupo evolutivo com a lealdade. O abandono é você abandonar o grupo, largar na mão, dar para trás, fugir, sendo que você está ali, você conhece já o grupo, você já sabe qual é o trabalho, você sabe o que você tem que fazer e você não faz. Às vezes você ainda está presente ali no grupo, mas você não está fazendo a sua parte, você não age ali como não entende a função de mini peça ali, importante naquele trabalho. Isso é um abandono. E às vezes realmente sai do grupo, sabe que é aquilo que tem que fazer, mas resolve assistir às suas manifestações egóicas ali, de prazeres só pessoais, e abandona o grupo, e deixa o grupo na mão. Isso eu acho muito sério. Porque vamos se colocar no lugar de a gente estar no grupo ali, contando com a pessoa, e ela vira as costas e nos abandona. Quer dizer, vai aumentar a carga ali para todo mundo. E o trabalho vai sair com menos qualidade do que poderia ser realizado. Eu acho muito sério você abandonar o grupo assim, conscientemente, sabendo das suas obrigações. Por orgulho, às vezes, né? Para não dar o braço a torcer porque alguém, sei lá, te contrariou. A pessoa te contraria, e aí, em vez de pensar o porquê que foi, tentar ajustar, conversar com a pessoa, não, vira as costas para o grupo. Então, é uma manifestação egóica aí muito séria e que deixa uma lacuna no trabalho assistencial muito grande. Ou simplesmente porque a sua ideia não foi aceita, né? No também. Grupo. Isso acontece muito entre a gente, né? André, uma outra coisa que eu gostaria é que você desse um exemplo. Você colocou aqui a mini lealdade, né? E colocou a respeito do amor próprio, o auto-amor. Você tem um exemplo para poder me dar dessa questão do auto-amor? Às vezes a mini lealdade é com relação às recins. Então, quando a gente ama alguém, a gente quer o quê? Que a pessoa fique melhor. Então, é trazer essa visão para a gente. Se eu já sei de um traço, por exemplo, que está, às vezes, me fazendo sofrer, aquela questão de zona de conforto desconfortável, é você se amar ao ponto de não querer mais aquilo para você. E a partir daí, entrar num processo de reciclagem mesmo. As reciclagens, eu acho que já é um ato de amor para a gente mesmo, já é um ato de carinho com a gente. Porque vai tirar a gente de uma condição pior, de uma condição que sofre, né? Até eu estava lendo a técnica não sei se era da vida mais feliz, alguma coisa assim, que estava lá a questão do amor puro. Era a projeção vexaminosa. E falava sobre isso, que o amor, ele não vai fazer chorar, ele não vai trazer desconforto. Quer dizer que é como se você se odiasse, se você se mutila chorando por causa de um amor, é contraditório. Então, se a gente se ama, a gente vai querer se ver melhor e vai fazer as reciclagens necessárias. Não vai permitir mais sofrimento desnecessário, né? Nomenologia, você coloca lá o Homo sapiens fidelis e também o confidens. Na realidade, essa questão é um pouco assim polêmica, porque na realidade a gente já discutiu algumas vezes que essa questão dessas palavras que levam a um radical de fé lembra assim algum aspecto mais religioso. Como é que você, quando foi lidar a lealdade também, se aproxima dessa raiz? Como é que você estudou esse assunto da religiosidade dentro desses temas, né? Porque principalmente esses dois homens que você colocou, o Homo fidelis e o Homo confidens, lembra muito essa questão da fé. Aí a questão assim, pelo menos a maioria de nós tem aí um passado todo religioso, de crença, de fidelidade. Inclusive a lealdade leva a uma coisa assim meio que de escravidão, você leal a você até a morte, essas coisas assim. Então quando a gente coloca a palavra evolutiva na frente, já muda a intenção. Só que infelizmente algumas palavras, tanto é que coloca aí na sinonimologia, é para fazer algum rapport mesmo, para a pessoa entrar no tema. Infelizmente ainda precisa dessa, não sei se é uma muleta, um artifício, alguma coisa assim, para aproximar essas consciências e aí começar a entrar
num outro aspecto de esclarecimento sobre aquele assunto. Porque ele é aquela situação de trafora em andamento ainda, né? Que pode ir para um lado ou para o outro. Então, se ela já identifica ali que tem um certo nível de fidelidade, ela vai se aproximar do verbete e provavelmente vai conseguir escolher ou analisar outras maneiras de transformar isso numa lealdade evolutiva. Você pode aprofundar os 2 megapensenes? Principalmente esse segundo, lealdade exige sinceridade. Esse megapensene aí é do professor Valdo, né, lógico. E exige sinceridade porque exige todos aqueles outros trafores em conjunto, de coragem, de posicionamento, e não de conspiração ou de fidelidade por algum outro motivo aí irracional. E a sinceridade, ela vai atuar em qualquer dimensão, em qualquer situação, e ela vai ter ali, vamos dizer assim, não é a firmeza, mas ela vai ter moral mesmo para poder falar que, assim, ela foi leal ali. Se de repente não era aquele contraponto, mas ela estava sendo sincera com aquele posicionamento dela. Então ela tem toda a liberdade de mudar o foco da lealdade dela para uma tarefa mais de ponta, mais assistencial. É por isso que, com sinceridade, ela não vai criar aí nenhuma autoculpa, nem cobranças assim que vão constrangê-las. Por isso que precisa da sinceridade quando tem a lealdade, né? Aí não sei se o professor Valdo quer acrescentar alguma coisa com o megapensene dele, né? Está tudo bem. Professor Valdo, no dicionário da almoxarifadologia, no último item, automaturologia, você poderia expandir a parte de busquemos organizar o almoxarifado do que fizemos de bom ao longo dos milênios? Qual a técnica exata assim, para poder juntar esses finds, através das retrocognições? De que maneira exatamente a gente pode ir aos poucos juntando isso? A primeira coisa é desenvolvimento para psiquismo, para você ter a cosmovisão. Agora, depois disso, você vai dar um balanço dos seus atributos conscienciais. Aí você vê como é que é a sua memória, porque sem isso não adianta. Agora, junto da memória, você tem que ver qual a qualidade da sua concentração mental, da sua atenção, do seu julgamento crítico, autojuízo crítico e associação de ideias. Agora, depois disso, você vai ver o que eu tenho sobre isso no meu almoxarifado. Por exemplo, se você tem listagens, você deve ser bom de associação de ideias. Se você tem muito livro na sua biblioteca sobre direito, você deve ser bom em juízo crítico. E por aí vai, você vai tirando as deduções. Me mostra o que uma pessoa tem dentro da casa dela, que eu falo o temperamento dela na hora. Entende? Por aí a gente vê o temperamento. São os frutos do temperamento que fazem o almoxarifado. A inventariologia da pessoa, o balanço da vida dela. Juntando essas pistas, você vai montando o que está no seu almoxarifado. Não, o que é difícil em matéria de almoxarifado é que não se faz isso de um dia para outro. Se faz isso através de décadas. Então aí muda tudo. Tudo que se fala em décadas é igual TENEPS, é difícil. Demora mais tempo, exige mais. Tem que haver maior dedicação. Porque faz parte disso a autoconscienciometria, tudo autoconsciencioterapia, né? Agora aqui, na conclusão eu falo o seguinte: a partir da consciencioterapeuticologia, vamos buscar cantar sem fazer careta, que é aquilo que eu vivo falando aqui. Que é aquilo que você faz as coisas com o pé nas costas. Já não há mais esforço para desempenhar aquilo. Você faz como veterano, com competência. Você já pode, então, armar a venda, porque você já tem competência. Assim demonstraremos que chegamos ao traquejo. Então eu chamo tarimba, experiência, conhecimento de causa,
do autoprofissionalismo, do veteranismo, da holomaturidade. Em decorrência de tal procedimento, busquemos organizar o almoxarifado no que fizemos de bom ao longo dos milênios, com o emprego inteligente da acumulação das autoexperiências evolutivas no universo das abordagens, a evoluciologia. Quer dizer, hoje, o que interessa é esse momento evolutivo. O que é que a gente faz com isso? Todo mundo aqui, ó, é prendado, ou seja, tem talento. O problema é identificar o talento e ver se não está ocioso, se a pessoa está usando. Porque tem muita gente aqui que tem talento, mas que não usa bem, né? Fica perdendo tempo com coisas superficiais, ou culturas inúteis, ou companhias ociosas. Isso não resolve nada. A gente tem que superar o processo. É ver o que funciona, o que atua, quais os frutos desse esforço. Então é isso que eu quero chamar aqui, de modo geral. Eu fiz um verbete pequeno só para a pessoa pensar no processo. Uma página só, para pensar. A gente pode ampliar isso tudo aqui. Então, seriam essas acumulações e o que você está fazendo com elas hoje, né? Como é que é? A pessoa tem que saber. Todo mundo tem acumulação de trecos, troços e tranqueiras. Isso faz parte do serviço. Agora, será que tem coisa boa nisso? Ou não? Como é que é o seu sótão? Como é que é o seu porão? O que você guarda naquele junk place, quer dizer, o lugar da bagunça? O que você tem lá na sua casa? Como é que são as suas gavetas? Como é que são os seus armários? Como é que são as suas pastas? Por aí você vai ter uma ideia. Ok. Professor, a gente... Falar em gaveta é a coisa mais nevrálgica que tem. Os seus armários são famosos, né? Então, você tem tantos armários, né? A gente dá um exemplo para... qual, no seu quarto pessoal, você tem alguma coisa, algum livro? O meu quarto é complexo. Eu tenho um escritório junto ao quarto e tem também televisão que eu vejo. E tem também o local de passar os filmes, tudo dentro do quarto. Tem uma cadeira de papai, você está entendendo? E uma opção de coisa nesse sentido. Isso é o meu quarto. Outra coisa, o meu quarto não tem um teto assim plano, não. Ele é maior, é mais alto. Entende como é que é? Pé direito grande. Então tem ar-condicionado, tem extintor, exaustor, tem também o processo de... É extintor, né? Agora, tem também o processo de temperatura. E outra coisa, eu tenho aparelhos para dentro e fora do quarto. Outra coisa, tem 2 portas de aço e tem uma janela de aço. Você tem uma ideia? É um bunker. Se você quiser falar inglês, é bunker. Mas em termos de livros, lá está o seu tratado. Em termos energéticos, você coloca lá o seu tratado, os seus escritos mais prioritários. Isso eu quero saber, para botar no meu quarto. Tudo perto, tudo à mão, tudo perfeitinho. Eu não tenho erro para nada. Porque eu tenho um escritório com 7 armários. Mas isso eu estou falando é da alcova, que é o meu lado do meu quarto com a minha mulher. Tá certo? Tem todo um cuidado ali para você... Agora, veja, ali também tem um armário enorme dentro do quarto, que vai do pé até em cima, imenso, ele é enorme, é maior do que essas médias que tem por aí. Foi feito de caso pensado, tudo à mão. E ali tem tudo quanto é roupa nossa, etc., wardrobe, tudo bem arrumado. Para ficar perto, porque fica no caminho do banheiro. Então, tudo isso é prático. A nossa casa não é grande, mas ela tem tudo que a gente precisa e está tudo assim, ó, cheio de material. Tudo é aplicado, usado, utilizado. Todo espaço ao máximo. Entende? Agora, é muito bom porque você faz tudo à mão. E outra coisa, eu sou estoquista. Então eu tenho estoque de caneta por tudo quanto é lado, tem estoque de papel por tudo quanto é lado. Entende? São vários lugares. O jeito que tem aqui, ó. Eu tenho isso de todo lado. Ó, o meu almoxarifado é esse livro aqui, ó. O povo olha e não entende, né? Almoxarifado. É um representante da almoxarifadologia. Entende? E eu uso muita coisa de livro nas minhas coisas lá.
e coisa escrita, que é de propósito, para criar um ambiente integrado. Tudo meu exige pensar naquilo. Não tem jeito de você fugir dali. O holopensene exige que você pense e escreva. Não tem saída. Seria uma espécie de holograma, né? É um holograma. O tempo todo. Tudo que eu faço. O que tem destaque nessa tua organização complexa? O que tem destaque? Agora, essa casa que eu tenho aí, junto com a Graça, é ela que me ajudou a fazer isso. É a melhor casa que eu já vivi até hoje. Meus apartamentos não eram a mesma coisa. E ela não é tão grande. Ela, o máximo que ela tem, com tudo que nós temos lá, com os gatos, tudo isso, ela tem 153 metros quadrados só. Não é muito. Isso aí é um apartamento de 2, 3 quartos. Não passa disso. Agora, ela é bem arrumada. Agora, lembre-se, é a quinta casa. Primeiro fizeram uma casa de 32 metros. Depois nós fomos ampliando, que é o negócio do puxadinho brasileiro. Hoje ela tem 5 vezes mais do que isso, de 32 para 150. Né? Foi aperfeiçoado. Mas esse processo de acumular almoxarifados... Não, eu entro com material todo dia e saio com material todo dia. Outra coisa, eu tenho um carrinho para carregar as coisas. Porque eu mexo com livro, filmes, papéis e material do povo, ó, todo dia eu tenho. Então isso eu tenho que dar um destino para cada coisa, não pode acumular lá em casa. Agora, você já pensou, se eu tivesse toda a minha biblioteca aí, eu teria que ter mais 1.500 metros quadrados. 10 vezes essa casa para guardar meu material entulhado. Porque tudo isso foi lá para a Holoteca e Holocil. Hoje de manhã você estava falando da questão de você sobrepairar os sentidos físicos. Acho que chegou, eu estava até pouco querendo dar essa ideia para você. Professor. A questão de fazer um verbete sobre autocoordenaciologia. Você já escreveu uma coisa sobre coordenaciologia? Mas coordenar os outros, é autocoordenação. Sobre coordenação eu já expliquei alguma coisa, mas não tem verbete assim, claro, não. É que fala indiretamente, né, sobre coordenação. A gente às vezes fala. Essa ideia é muito recorrente para mim, mas eu preciso trabalhar isso aí. Se pudesse uma coisa. Já que você tem ideia, faça o verbete. Nós estamos aí para ler o verbete. Estamos aí próprios para isso. Vamos entrar nessa, é uma boa. Uma dúvida. Eu queria falar um negócio também, com a pergunta que teve anterior do seu verbete, e que ninguém tocou no assunto sobre o subnível evolutivo, nem sobre a consim contraproducente. Eu queria falar um pouco sobre isso também, que a questão das pessoas que aí, às vezes, né, não desenvolve a lealdade evolutiva, e está cheio de trafores, tem todo um arsenal aí de talentos, como o senhor falou um pouco antes, e não coloca para trabalhar. Eu sei que eu sou uma delas também, é por isso que eu estou falando. E aí você tem que falar também nas coisas supérfluas. Que dá valor para isso. Por exemplo, o cara que tem pente, mas não tem cabelo, ele é careca. Então é supérfluo. Essas coisas tudo a gente tem que lembrar. Não adianta nada. E outra coisa, fazer pesquisa também é errada. O cara quer ver a cabeceira na mesa redonda. Está entendendo? Tem várias coisas assim que está faltando. Isso aí tem muita coisa. Vai olhando por aí que tem muita coisa para se falar. São os desperdícios. Você está entendendo? Tem muita coisa. Vamos trabalhar. Só gente que não enxerga. Vamos trabalhar. Consciência é o estudo de tudo isso. Vamos entrar. Conscienciologia. Há muita coisa no estudo. Agora, já pensou o cara que arranja uma cabeceira na mesa redonda? Como é que fica? Como é que arranja, né? Outra coisa, o outro quer procurar chifre na cabeça do cavalo. Quer dizer, como é que faz? Assim tem. E o outro que quer arranjar um colete para a cobra. Não é? Tem um monte de coisa, o povo vive falando dessas coisas, estão por aí. É muito desperdício. Agora, quase sempre onde se desperdiça mais é na área de humor. É muito desperdício, tem muita bobagem, né? Existe.
matéria de humor. Nas comédias, por exemplo, é muita besteira que tem. Demais. A outra coisa que se perde muito tempo, daquele negócio lá do filme, é o problema de excesso do corpo. Vocês já pensaram? Ela me emprestou um filme que é a pessoa que escreve no próprio corpo. O pai dela tinha uma cultura de escrever no próprio corpo. Era processo japonês. Então escrevia nas costas, escrevia atrás, e aquilo é como se fosse uma coisa taxada pelo destino. Agora a pessoa escrevia, depois fazia tudo, tomava banho, tirava aquilo tudo. Mas tudo escrito, escreve na cara, escreve todo lado, quer dizer, umas tolices totais. Pior do que isso é só mesmo essa turma que faz o definitivo da tatuagem. Agora, eles fizeram um filme que é um pouco pornográfico, a mulher fica pelada, o homem, toda hora lá, aquilo é de propósito. Eles quiseram fazer um filme pornográfico que não é pornô, entende? Agora, é impressionante o filme. Juntaram vários técnicos de vários países para fazer aquele filme. Não foi só japonês, não. Muita gente. De modo, gente, que é isso. O que vocês estão acumulando na vida de vocês? É isso que vocês têm que pensar. Qual a sua acumulação? Todo mundo coleciona coisa. O que você coleciona? Sr. Walter. Não adianta dizer que não coleciona. Senão a gente vai lá na sua casa agora para ver. Ali na neopesquisologia também, não sei se o senhor já comentou. Já comentou a neopesquisologia sobre a questão das adversidades ali. Se houve a criação de alguma reação de renovação é porque vincou algo de natureza evolutiva. Só poderia dar uma reforçada nesse segundo item, não sei se o senhor já falou sobre isso. Aonde que está? Neopesquisologia. Se houve a criação de alguma reação de renovação, é porque vincou a algo de natureza evolutiva. A aceitação e retenção mnemônica, quer dizer, da memória, libertárias, são abertas quase sempre pela diversidade ou algum impacto patológico e não pelo boavidismo da consciência, quer dizer, a boa vida. Aí é que eu falo que a ociosidade é a ferrugem da consciência. É sempre relevante a neopesquisa do Omar Sharif da evolução consciencial. Então, veja, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o seguinte: todo mundo tem realmente uma coleção de algum material. Mas agora, se de ver, é a dinâmica disso. Você usa isso de que modo? Tem novidade aí? Por exemplo, esse ano, você já mexeu em todas as suas gavetas, os seus armários? Ou tem aquela gaveta que faz 5 anos que você não mexe? Ou aquele armário que faz 3 anos que você nem chega perto? Estudo a gente tem que estudar. Então, por que aquilo? Às vezes você está perdendo coisas, perdendo fontes, perdendo orientação, perdendo produtos que enriquecem o seu trabalho. Então é necessário a gente, de vez em quando, dar uma geral naquilo e ver o que se passa. Eu, de vez em quando, dou umas incertas no meu material. Eu acho tudo que eu quero. Mais ou menos eu tenho uma ideia de como é que estão as coisas. Então eu vou lá direitinho o que eu preciso. Retenção mnemônica e libertária são abertas quase sempre pela diversidade ou algum impacto patológico, né? Então, geralmente, é pelo impacto que a gente acaba aprendendo, na impactoterapia. Quase sempre tem impactoterapia, mas a gente não deve esperar que isso seja patológico. É bom a gente abortar o problema enquanto a gente está vendo aquilo tudo que tem. Vamos melhorar agora, enquanto pode acontecer. Tudo que a gente acumula e vai deixando, quer dizer, vai postergando, você está entendendo? Isso aí não é bom, não. A gente deve olhar o negócio imediatamente, não deixar para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Agora, eu sei, falar isso é muito fácil, ainda mais para as pessoas. O problema é que é ver você fazer.
A pessoa tem que se dispor a isso. A maioria não se dispõe muito, não. Agora, seria bom escolher uma data fatal, um fim de semana, um sábado e domingo. Não, nesse sábado e domingo eu estou disposto a fazer o processo, então não marcar nada na sua agenda e levar para dar um balanço no seu material. É importante, você vai descobrir uma opção de coisa. Para escrever, por exemplo, eu acho isso importantíssimo. Ajuda todo mundo. Você sempre vai descobrir muita coisa que você não... Tem coisa que fala, não, eu nem sabia, eu tinha guardado isso. Isso é horrível, né, quando acontece isso. A pessoa está ausente, ela está alienada perante o material dela. Pensa nisso. Que tal vocês escolherem, aqueles que não mexem no seu material há muito tempo, escolher um sábado e domingo para trabalhar, desde manhã, em casa, olhar tudo que tem. Vocês vão ver o tanto de bagulho energético que você está guardando sem necessidade nenhuma. Se uma pessoa deixou guardar 2 ou 3 anos de material, tem bagulho energético. Isso é a regra, viu? Você que mexe com isso, você está de acordo? Ela sabe que ela é especialista no assunto. Então vamos pensar nisso, vale a pena. O negócio é ter todo mundo up to date, quer dizer, todo mundo atualizado. Está na ponta da língua. Sabe tudo que quer que tem. Entendeu? Uma vez o senhor comentou também, aquilo que você tem guardado há muito tempo, ou publica ou descarta, uma coisa assim, porque senão depois fica para depois da dessoma, né? Não deixe nada que você já escreveu que os outros não podem ler. Queima. Porque senão vai acontecer como aconteceu com Chamfort, lá o filósofo. Ele deixou só metendo o pau na turma do rei lá do século XVIII. Aquilo deve ter mexido muito depois que ele dessomou. Faz 200 anos que o homem escreveu muita besteira. Entende? E eles publicaram tudo. Porque a hora que encontra os originais da pessoa, eles estão certos quem publicou. Você não pode estar fazendo uma seleção se o cara não está aí. Como é que é? Se ele escreveu, o pensamento dele é aquilo que está lá. Vocês estão entendendo? A gente não pode invadir a intenção ou a ideia, a inteligência dos outros. Isso é sério. Quer dizer, a hora que eles publicaram tudo do cara, ou não publicasse, ou se vai publicar, tem que publicar tudo mesmo, do jeito que está lá, os originais. Não é isso? Agora, o Chamfort é terrível, porque tem cada bobagem enorme. Aquilo é negativo. Escrever uma coisa negativa, você não lucra nada com isso. Não é isso que eu estou falando para a turma fazer como autorevezamento, não. Mega GESCOM não é isso, não. É escrever textos produtivos, edificantes, construtivos para o processo da evolução. Senão, o que adianta? Não é verdade? Então, uma coisa boa de fazer o levantamento é ver. O que é que tem? Se tem alguma coisa que é hora de queimar, olha isso. Professora Andréia, em pensenologia, última linha, poderia ampliar como tem sido a sua autopesquisa no cotidiano quanto à incorruptibilidade autopensênica? Bom, aí está sendo assim uma autopesquisa mesmo diária de ficar atenta, né, a todos os pensenes, para tentar identificar as sutilezas assim, da autocorrupção que a gente traz aí no dia a dia. Eu só me preocupava muito com as autocorrupções assim grandes, assim, aquelas que parecia que era como se eu não tivesse autocorrupções mínimas no dia a dia. E ao contrário, são essas mínimas, aqueles pecadilhos mentais, aqueles posicionamentos que a gente sabe que tem que fazer e a gente deixa um pouco para lá. E é isso que pega e desvia totalmente a Proexis e a gente perde muito tempo no nosso dia a dia. Então, eu comecei um processo assim muito sério de autopesquisa mesmo, diariamente, de perceber como que eu estou pensionizando. Quais são os meus pensamentos diante de alguma situação, de alguma pessoa, e eu estou ficando chocada com isso.
Porque é interessante como a gente é autocorrupto o tempo todo. E sutilmente, assim, passa às vezes muito despercebido. Então é um processo detalhista mesmo e de esforço, que a gente já falou aqui. E realmente a gente tem que perceber que a gente é autocorrupto ainda, num nível muito profundo, assim, precisa realmente autopesquisar o tempo todo. Ficar atento o tempo todo, nos mínimos pensenes, nas situações em que menos a gente espera que vai ser autocorrupto, é naquelas situações em que a gente age com essa autocorrupção. Certa vez, no laboratório de pensenologia, identifiquei um pato pensene de suicídio. Depois de alguns anos, tive uma retrocognição na qual havia me suicidado. Ultimamente, tenho tido contato direto com mais pessoas que tentaram o suicídio. Como poderia fazer assistência a esse padrão pensênico, uma vez que tem para mim esse traço como reciclado? Olha, isso é muito bom, porque vai mostrar o que é que está errado em tudo isso. Suicídio é uma coisa que você tem que argumentar. Se você tem autoridade moral para falar do assunto, isso é positivo. Você vai ter amparador que vai te ajudar. Vamos trabalhar. É o CVV, né? Aquela turma que de valorização da vida. Vamos trabalhar com isso, vamos em frente. É uma boa. No DAC, na sessão Praemissum, o senhor escreve: a aceitação e a retenção mnemônica libertárias são abertas quase sempre pela diversidade ou algum impacto patológico. Foi o que nós estávamos explicando lá para o adepto. Podemos entender, então, que a evolução ocorre sempre pelo contrafluxo e este é patrocinado por nosso amparador? Não, pelos assediadores. Quando é o contrafluxo, aí são os assediadores, que o negócio é patológico. Agora, poderiam, então, inserir esse paradoxo? Contrafluxo é mensagem dos amparadores? Não, é a vovozinha sua. Você está pensando isso aí, a vovozinha. Não tem nada disso. E nossa vivência cotidiana, quer dizer, veja, o que é que está querendo? Companheiro, cai em si. Processo negativo. Tudo que é patológico é da baratrosfera, é de via cega, é de assediador. De modo que cuidado, viu? Olha bem, tá certo? O que você está pensando? Pensa nisso que eu estava falando aí com ele. O problema é fazer o levantamento para a pessoa evitar que os assediadores batam na sua porta. Deixe os amparadores bater na sua porta, mas não assediador. A verbetógrafa. Em antagonismologia, terceira linha, poderia falar mais sobre antagonismo, autoposicionamento franco, silêncio omissivo, e em seguida, sobre o antagonismo, autocontrole do ego, descontrole do ego? Esse antagonismo, autoposicionamento franco, silêncio omissivo, a gente falou um pouco no começo, é quando a gente, diante de alguma situação, a gente deixa de se posicionar francamente ali, com sinceridade, colocando a nossa opinião, tendo coragem para fazer aquilo, e simplesmente a gente fica em silêncio, a gente se omite naquela situação. Esse é um posicionamento que é anticosmoético sempre, porque você tomou partido daquilo de alguma maneira e colocou a sua energia ali naquela situação, aquela história de quem cala consente. Então você está participando ativamente daquilo, mesmo ficando em silêncio, porque foi uma decisão sua ficar em silêncio, sendo que você poderia ou deveria ter se posicionado diante daquela situação. Então é muito sério a pessoa achar que ela ficar em silêncio, ela não vai fazer parte daquilo e depois vai poder tirar o corpo fora. Pelo contrário, ela, em ficando em silêncio, foi um posicionamento, foi uma decisão, ela colocou energia ali e, a partir daquele momento, ela passou a fazer parte e se tornou cúmplice naquela situação. Então é esse contraponto aí. E no autocontrole do ego, descontrole do ego, é aquela situação que a gente comentou até nas questões de voluntariado, por exemplo. Às vezes tem uma situação que precisa ali do grupo todo trabalhando num evento, numa assistência maior, e ao invés de você ter o autocontrole ali do seu ego, por causa de alguma situação que você não concordou ou que discordaram de você, você se descontrola e põe todo aquele trabalho a perder. E aí são muitas pessoas prejudicadas
pelo descontrole egóico que a gente teve naquele momento, e que às vezes é muito mínimo e a gente poderia ter controlado com muita facilidade, mas foi o teimoso, o orgulhoso, que é tudo a mesma coisa aí, e pôs todo um trabalho a perder. Aí já falando aqui em teimosia, na argumentologia, né? Às vezes a gente não relaciona a teimosia com muita coisa. E às vezes o fundo de muitas situações em que a gente bate de frente, que a gente empurra com a barriga, atrasa os trabalhos, é devido à teimosia, é devido ao orgulho. E às vezes a gente adotando uma postura aí mais de abertismo, de aceitação de algumas opiniões ali que vão nos ajudar, vai fazer com que o trabalho vá para frente e a equipe extrafísica consiga atuar multidimensionalmente aí, fazendo bem para todos. Então, também perceber até que momento, até que ponto é teimosia e a gente taxa ali como determinação, e aí você deixa, vai tudo por água abaixo, a lealdade, toda assistência, toda a cosmoética vai por água abaixo devido a uma teimosia, um traço ali de capricho que a gente tem naquele momento. E aí precisa realmente dar o braço a torcer e mudar aquela situação. Andréia, num caso desse, como você falou, como que a gente qual seria a postura de lealdade evolutiva perante uma situação de confronto, né? Mas que a situação ela é positiva. O fundamento ali daquela reunião de pessoas é positivo. Só que existe essa exigência acima daquela situação que vai ser positiva para muita gente. Como se poderia lidar assim nesse caso? Um grupo razoavelmente grande, né? E aonde a situação ela se torna conflitiva e ela deixa de fazer o papel assistencial. Como proceder ali com a lealdade? Eu acho que aí é tentar enxergar que às vezes é necessário cortar o conflito, né? Acho que não tem conflito positivo. Penso que às vezes quem está de fora ali, a lealdade é interagir ali com a equipe extrafísica para perceber qual é o fundamento daquilo. Se não tem, cortar. Não precisa ficar do lado de alguém, não é essa a questão. É pensar no trabalho como um todo. Se aquele conflito está atrapalhando, às vezes é cortar mesmo e nem tocar no assunto. Tem que parar de gerar energia em cima dessa situação. É realmente agir ali junto com a equipe. A questão é multidimensional. Se está tendo conflito num trabalho que é para ser positivo, tem alguma coisa errada. Eu penso, não... Errado está. Né? Mas como trabalhar com essa energia assim, que não está a favor? Olha, aí às vezes, eu acho que depende muito de cada caso. Mas pode ocorrer até a situação de se a pessoa faz parte daquele grupo. E às vezes é necessário moldar ali as peças, mudar as peças de local e colocar onde ela vai interagir mais. Não vejo que em trabalhos assistenciais tenha que se ter conflitos e entrar em brigas desnecessárias. É diferente da admiração discordância, em que há uma discordância ali de um trabalho e se tenha toda uma conversa em cima daquilo. Mas se tem algumas consciências que estão ali
dificultando o trabalho, eu acho que às vezes a questão aí é modificar as peças. Sim. Aí para isso precisa coragem, né? Sim. Precisa posicionamento, firmeza aí para ter coragem para modificar as pessoas que estão atrapalhando. Certo. Na página 27, Principiologia, você coloca o último princípio, o princípio da descrença. Tá, A ver, qual o relacionamento, como você especifica o princípio da descrença e na lealdade evolutiva? Eu acho que o princípio da descrença deveria estar em todos os verbetes. Porque, como princípio, né? Porque é o princípio da instituição, é o princípio da conscienciologia. Então, não acreditar em nada, a gente já falou isso. Então, dentro da lealdade, isso é muito sério, porque a carga em cima da palavra leal, que nem o professor Roberto Almeida falou, é religiosa. Então, se não tiver o princípio da descrença, você vai ser fiel, vai ser leal por ser. E aí não tem evolução nenhuma em cima disso. Então, atuar primeiro em cima desse princípio da descrença, para você escolher e questionar onde você vai ter lealdade, que grupo que você quer participar. Então, eu acho que deveria fazer parte de todos os verbetes esse princípio, né? A gente pediu para todo livro publicado por aqui que tenha o princípio lá no fim, a última página, o princípio da descrença. Por causa disso. Você está certo, você está certíssimo. Andréia, fala aqui para nós na página 27, em voluntariologia, o empenho no trabalho voluntário dentro das instituições conscienciocêntricas. O que a gente já falou bastante aqui de trabalho voluntário, né? A equipe aí de São Paulo deve estar nos assistindo, todos os voluntários aí, e sempre ter o propósito maior, focalizar na priorização da Proexis grupal. Cada um vai ter a sua lealdade ali para fazer a mini lealdade e fazer as suas recins, mas num conjunto maior tem um voluntariado que tem um trabalho específico ali mais abrangente. Então, priorizar realmente esse trabalho voluntário, naquele binômio de admiração e discordância, de se conversar, não se manter posicionamentos que você sabe que está errado só por não dar o braço a torcer, e pôr o trabalho para frente. Se cada um fizer a sua parte, é que nem uma empresa. Se todos chegassem no horário, se todos fizessem o trabalho a que se propôs, intrafísico ali já vai funcionar bem. Extrafísico, então, não teríamos problema. Então, é tentar ao máximo cada um fazer a sua parte dentro da instituição, para que não sobrecarregue outras pessoas ou o trabalho fique falho. Infelizmente, isso não é 100%, e aí a gente acaba, às vezes, deixando de fazer algumas coisas, ou então pegando rebarba de outras pessoas. Mas é se empenhar mesmo dentro desse trabalho que tem o vínculo consciencial ali, tem a cosmoética, a assistência como princípio. E é isso que vale para a consciência, não é em qual instituição que ela está, mas é qual trabalho, qual resultado que vai ter daquele trabalho assistencial ali, independente às vezes das instituições. Às vezes tem cursos que tem parceria, se juntar mesmo é uma coisa só, independente de qual IC que faz parte, de qual área do voluntariado, se precisa de ajuda, é priorizar isso, a que aquele trabalho seja realizado com qualidade. Ser leal, né, com as pessoas, sabe? Ser leal com o grupo. André, deixa eu ver aqui a sexta linha de baixo para cima na fatologia, o descaso com a palavra dada, você podia dar uma geral? Aí entra naquele desalinho também, né? Você fica prometendo a torta à direita. Você promete só para tirar o céu da reta naquele momento. E aí fala que vai fazer ou fala alguma coisa devido àquela situação naquele momento. E para ela não tem importância nenhuma a palavra dela. Ela não honra, não tem preocupação com a energia que ela pôs naquilo, com o comprometimento que ela fez. Realmente ficar atento a quantas vezes a gente faz isso no dia a dia. Promete alguma coisa ou fala que vai fazer alguma coisa só para se livrar daquela situação no momento ou até daquela pessoa no momento. E isso é muito sério. Pensar se a gente ia querer que fizessem isso com a gente. Eu vou responder só que tá bom, pedir desculpa só para se livrar mesmo da situação. E não é esse o caso, né? E
interaciologia, primeira e segunda linha, a interação, autonomia cosmoética, interdependência evolutiva. Esse autonomia cosmoética é assim, conforme a gente especializa e aumenta a qualidade aí da nossa assistência em todos os níveis, automaticamente a gente vai tendo essa autonomia aí mais cosmoética, o livre-arbítrio vai aumentando, né? E com isso daí cria-se, paradoxalmente, uma interdependência evolutiva. A pessoa começa a entender realmente o processo aí de interdependência, paradoxalmente com a autonomia. É como cada vez que ela ficasse mais livre, ela entendesse mais o processo interdependente aí de assistência em todo o cosmos. Tá, ok, obrigado. André, nós esperamos então mais um. Como é que é? De verbetes da sua parte. Agora acho que é mais fácil. Pode trazer a sua comitiva e até aumentar se quiser. Viu? Que é bom, porque elas veem o que você está fazendo, elas vão acabar mudando de cadeira. Que nem não, já vão mudar, já estão todos com o tema em andamento. Nós esperamos isso de vocês. Obrigada. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 49 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 13 perguntas online. Temos os recados do Eduardo sobre o curso Higiene Consciencial e do Juliano sobre o ECP2. Agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. Quando a gente fala em lealdade, a gente também pensa em amigo, né? Amigo leal. Então nós contamos com os leais amigos da enciclopédia para renovarem a sua assinatura. Nós temos ainda muitos amigos com assinaturas vencidas de agosto, julho, agosto e setembro. Então é muito importante vocês voltarem aí ao nosso convívio e renovarem a sua lealdade. E no dia 30 de nove, domingo, nós vamos estar sorteando para os amigos que estão em dia com a sua assinatura 3 cursos, 3 eventos muito legais. O primeiro é o curso Higiene Consciencial, que acontece em outubro. O segundo, simpósio de Proexologia, também em outubro. E o Fundamentos da Conviviologia, curso que acontece em novembro. Esperamos por todos vocês. Então, os amigos de fora já sabem, liguem para o CIAEC para renovar ou para fazer a sua adesão. E a turma daqui é só passar na recepção do CIAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O CIAEC convida para o curso Higiene Consciencial. E aproveitando para honrar a lealdade evolutiva e aumentar o almoxarifado das ideias, por que não o curso Higiene Consciencial? Trabalhando aí as distorções cognitivas, identificando o padrão homeostático de referência. O curso Higiene Consciencial, ele conta com um campo no domingo de manhã, que é o campo homeostático de asepsia intraconsciencial. Tudo isso visando a uma autorreflexão maior, um autodiagnóstico. Então, o curso acontece do dia 5 ao dia 7 de outubro no CIAEC. Maiores informações na recepção do CIAEC no telefone 3525-2652. Até lá! Boa tarde a todos. Gostaria de fazer um convite especial aos moradores de Foz do Iguaçu e das cidades vizinhas que têm os pré-requisitos para participarem do curso ECP2. Esse ECP2, que ocorrerá aqui em Foz nos dias 21 a 23 de setembro, conta com a participação do professor Epicom Moacir Gonçalves. Para os interessados, nós temos um e-mail de contato, que é o scp2@iipc.org, ou o telefone do IPC na sede mundial, aqui em Foz 045-2102-1448. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete, detalhamento retrocognitivo, da especialidade Seriexologia, de autoria do professor Pedro Fernandes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.